eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse homem, pelo Espírito Santo, nós sabemos que ele escreveu 13 cartas. E a Bíblia revela quem ele era antes. Um monstro, perseguidor dos irmãos, estava consentindo com a morte de Estevão, mas depois teve o encontro com o Senhor Jesus. Amém? Então antes, a Bíblia revela que ele odiava Jesus e odiava aqueles que seguiam Jesus. E depois que o Espírito Santo escreveu isso aqui. E viveu isso aqui. E aqui ele está pregando para os judeus igualzinho a ele. E ele está pregando para eles o que aconteceu na vida deles. Que Jesus, tudo que aconteceu, ele agora está falando, foi por mim. Vocês também. Amém? Então é lógico que esse homem foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. E ele diz que já estava crucificado com Cristo, morto, já estou. Afirmação dele, eu sou irmão dele. A maravilha para nossas vidas é poder repetir o que ele falou aqui. E ele mesmo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele fala, já estou crucificado com Cristo. Eu tenho que me sentir bem. Quando eu vou me sentir bem? Quando eu de coração poder repetir isso. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo, ele está falando. Já estou morto com Cristo e vivo. Já estou morto, mas vivo. Amém? Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu. Amém? Não mais eu. Não mais eu. Eu estou vivo, mas não vivo mais eu. Amém? Para entender só pelo Espírito e viver isso aqui. Eu estou vivo, mas não vivo mais eu. E o que aconteceu então? Cristo vive, o que ressuscitou, vive em mim. Amém? Eu revelo Jesus ressuscitado na minha vida. O Saulo, não morreu. A vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé. Não vivo eu vivo na fé. Na fé que veio do Filho de Deus, o qual se entregou e morreu por mim. Amém? Eu vivo, não mais eu. A fé que foi gerada em mim, que veio dele, daquele que se entregou por mim, é que me governa. Amém? Então, verdadeiramente, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Vivo, ele estava lá, o Saulo, estava lá, o homem, mas ele não vivia mais, aquele homem não existia mais. Era a fé em Jesus que dominava a vida dele agora. Amém? Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus falou nos evangelhos que aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser discípulo dele. Então o apóstolo Paulo está falando que o que Jesus falou é verdade, que agora ele vivia o que Jesus falou. Já vivo, eu vivo, mas não mais eu. O que aconteceu? Eu renuncio a mim mesmo, eu não vivo mais. Foi o que Jesus falou, que ninguém pode seguir a ele se não renunciar a si mesmo. Amém? Se renunciar e viver o quê?
viveu o Cristo ressuscitado. Porque quando fala aqui de Abraão, e não diz e as posteridades, fala como de um só, e fala Jesus. Então, tudo que se falava no Antigo Testamento estava falando, apontando para Jesus, a promessa do Espírito. Amém? Que a lei não salva ninguém, falando para eles. É a fé, é a justiça que vem pela fé em Jesus. Amém? E quando a Bíblia diz em Apocalipse para a igreja, e não negaste a minha fé, não negaste a minha, a fé que vem de Jesus, que está de acordo com a palavra. Então, negar a fé é negar Jesus. Então, não tem como separar a fé de Jesus da palavra, não tem como, amém? Não tem como ser salvo só tendo Deus. A promessa de Deus é tudo espiritual, amém? Então, em nome de Jesus, eu tenho que, o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Considero tudo que eu fundamentava a minha vida como esterco. Então, o que aconteceu? Por causa desse encontro com quem? Com Jesus. Amém? Com Jesus, o qual não tendo visto, há mais. Amém? Então, gera esse sentimento em nós, quem? Jesus. Que, ele deixa bem claro aqui, que se entregou por mim. Amém? Se entregou, eu estou lendo aqui, aí, é presente. Eu estou lendo, o apóstolo Paulo falou que foi para ele, mas agora quem está lendo sou eu. Para eu repetir o que está escrito e viver isso. Ele se entregou por mim, por todos nós, amém? Para que, e quando ele fala aquele que não negar a si mesmo, ele está falando o quê? Por mal? Não, é para o bem. Negar a si, eu estou espiritualmente falando, quando Jesus fala aquele que não negar a si mesmo, está falando assim para mim e para toda a humanidade. Você, quando está negando a si mesmo, quando tu está vivendo isso, tu aceita isso que eu estou falando para a tua vida, você simplesmente, você está falando assim, eu renuncio o meu sofrimento, eu renuncio a minha inquietação, eu renuncio a minha falta de fé, eu renuncio a minha falta de paz, eu renuncio o estresse, eu renuncio a depressão, eu renuncio a perturbação na minha mente. Jesus, quando está falando para renunciar a si mesmo, está falando para renunciar todo o mal. Renunciar a si é renunciar ao mal. Porque quem está falando? O amor é claro, puro, quando ele fala isso. E ele ia fazer o que para que isso viesse a acontecer? Ele ia, quando ele fala isso, aí o apóstolo Pedro com os outros, Senhor, se a condição é essa, quem vai ser salvo? Como? Aí, aquele ditado que várias pessoas repetem, aquela palavra, aquele trecho que várias pessoas repetem, mas sem entendimento. O que Pedro falou, é claro que estava certo, humanamente falando. Senhor, numa condição dessa, quem vai ser salvo? Pedro falou a verdade. Aí, mas só que ele estava com um homem sem o poder do Senhor, fala isso. Mas quem estava diante de Pedro, aquele que tudo pode. Aí o que o mestre fala para Pedro? Ao homem, impossível. Para Deus, tudo possível. Aqui Paulo. Aqui Pedro. Olha quem foi Saulo. Mas a Bíblia revela que foi Paulo. Amém? Foi ele que escreveu isso aqui. Se cumpriu o que Jesus falou ao homem, impossível. Para Deus, tudo possível.
Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ué, não conhece os mandamentos? Conheço. Honra teu pai e tua mãe. Isso tudo eu tenho feito desde a meninice. Feito tudo. Ah, então só te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vende tudo. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Não deu. Não deu. Então o olhar dele estava para os bens. Não podia. Aí Jesus, impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Jesus vai falando, o homem, para ser salvo, para construir uma torre, ele tem que primeiro fazer as contas, para não passar vergonha, depois de estar construindo, ficar inacabado. Ele tem que fazer as contas para ver se dá para começar, senão ia passar vergonha, iam zombar dele. Assim também é aquele que segue Jesus, a Bíblia diz isso, amém? Jesus mostrou o que é seguir a ele. Quer ser perfeito? Para entrar no céu tem que ser perfeito. E para ser perfeito, quem são os perfeitos? Aqueles que vão negar a sua própria natureza miserável, que Jesus veio libertar dela por amor. Amém? É tudo por amor. Deus é amor. Começa aquela obra incrível na cruz e depois toda a revelação bíblica é o amor. Aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é. Por que ele está falando isso? Porque vocês não podem se apegar a nada temporal, passageiro, que é humano. Não tem como amar mais do que a mim, que sustento todas as coisas, que entreguei meu filho, Jesus que se entregou. Nenhum desses iam fazer isso por vocês. É um amor temporal, passageiro, que tem um fim. Não tem como. Jesus falou, Senhor, mas nós deixamos tudo e estamos te seguindo. Bem-aventurados sois que mais na frente vocês vão ter muito mais mães, muito mais irmãos. Jesus está sempre providenciando algo para o coração se aquietar. Ele sempre tem a resposta certa. Ele não deixa ninguém em dúvida. Ninguém fica incrédulo por culpa dele. Amém? Ele tem a resposta para todos nós, em nome de Jesus. Essa é a promessa. E como o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas, eu esqueci. E a gente tem que esquecer. Eu tenho que esquecer o que eu fiz há 8 anos atrás para Jesus. E esqueci mesmo. Esquecendo para as coisas que para trás ficam, esquecendo. Avanço, tem que avançar. Tem que avançar. A Bíblia diz que houve uma renovação aqui na mente, e a Bíblia manda eu renovar a mente sempre, renovar com a palavra. Jesus, a Bíblia diz que ele liberta mesmo, ele que capacita eu negar a mim mesmo. Isso aí vai colocar o quê? O que é renunciar? Se renunciar, vai ser visível. Uns vão estar cheios de Jesus, renunciar o eu. E quando eu acordo, rapidamente é manifestado, é revelado o que está em meu coração. Renunciar o eu é revelar o que está se passando na minha vida durante o dia. Se o eu velho está de pé ou ele morreu. Quais são, o que eu busco? A palavra de Cristo e medito, fico meditando no que ele falou comigo, no que ele tem falado, se eu estou guardando, se ele está dominando a minha mente, ou as mensagens do mundo, as coisas do mundo estão dominando a minha mente. Isso é renunciar a si mesmo. Os meus pensamentos não podem ser os pensamentos do mundo. É revelado, é notório, vai ser revelado se ainda existe um mundano ou um homem espiritual de pé. As conversas revelam os prazeres, o que me faz bem, o que eu desejo, é manifestado durante o dia. Se eu busco na minha mente as palavras de Cristo, busco e penso nas coisas de cima, ou se o que está ao meu redor desse mundo temporal, passageiro, está me dominando. Porque não andeis inquietos por coisa alguma,
Ele me capacita a não andar inquieto por coisa alguma. Ele que faz isso, essa obra. Ele que faz essa obra. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, basta a cada dia o seu mal. Hoje foi domingo, o domingo já tem um mal já em si, para eu resolver, para eu viver. Eu não posso estar me arrebentando pensando em segunda. Eu nem sei se vai chegar a segunda. Então é hoje. Então, como se eu estou renunciando a mim mesmo, esses sentimentos não podem me dominar mais. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, não pode ser meu aluno. Eu não posso ser seu mestre, não tem como. Eu não posso ser seu Senhor. Eu não posso ser seu Salvador. Quem renuncia a si mesmo é meu filho, é meu irmão, é meu servo, é do meu reino. Porque renuncia a si é sinal que Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo aqui na carne, como ser humano, tem que ser revelado viva na fé do Filho de Deus. A fé que veio dele. A fé que veio dele. Então isso é simples, né? A fé que veio dele. Não é uma fé que veio de uma denominação. Não é uma fé que veio de um pastor. Não é. Não é uma fé que veio do batismo. Não é uma fé que veio de um título. Não é. É uma fé que veio do Mestre Salvador. Veio dele, da essência dele. Veio dele. Ele é autor e consumador da fé. Existe uma fé pura que vem de Jesus para dentro de nós. Essa fé que vem dele, fé é crença. Eu creio em Jesus. Estive morto, mas eis que vivo. Tenho a chave da morte e do inferno. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas estão de pé por causa dele. Fé nele. Não acontece nada na minha vida se ele não permitir. É essa fé que passou a governar o apóstolo Paulo. É essa fé que sustenta todos os verdadeiros cristãos. É essa fé nele, é Jesus o fundamento. O fundamento para ser a verdadeira base da salvação para todo aquele que crê. E quem entra na presença dele de uma forma mística, em Cristo. Em Cristo não fica difícil renunciar a si mesmo. Quando ele falando lá, é claro, quem vai ser salvo? Impossível. Mas e foi. Logo perto de ser crucificado, eles negaram Jesus. Não tinha como não negar. Que ele falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes, todos vocês vão, ó. Falou para eles, falou para os fiéis dele daquele momento. Nenhum de vocês vão ficar perto de mim, vocês vão fugir. Então Jesus já está falando ali algo que eles não iam fazer, negar a si mesmo. O medo tirou eles dali. Mas quando Jesus falou, irmão, fique em paz, fique em Jerusalém, até ser revestido. A promessa do meu Pai, o Espírito. A fé, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quem vai gerar essa fé em Jesus? O Espírito. Quem revela? O Espírito. Quem vivifica? O Espírito. Quem gera uma nova criatura? O Espírito. A promessa do meu Pai, o Espírito. Até que recebais a promessa do meu Pai. E quando desceu a promessa? Deus é fiel. Com a presença do Espírito,
Esses homens sumiram e Cristo foi sendo manifestado. Deus é fiel. Aí eu posso falar, Ele cumpre com as promessas. Uma esperança viva entra dentro do ser humano, que conhece um tesouro que não quer soltar ele mais, por causa da presença do Espírito. Por causa da presença do Espírito. Não tenho... Jesus é muito mais poderoso do que o Espírito. Só faltam falar isso. O Espírito que governou a vida de Jesus. Jesus é o Senhor, mas Ele foi gerado pelo Espírito. Jesus continua o Senhor e somos gerados nova criatura pelo Espírito. Tudo em nome de Jesus. Ele vai me glorificar. O que eu estou falando e vocês não podem fazer, depois o trabalho de vocês vai revelar Ele me glorificando. Não vivendo mais vocês, mas vocês vivendo a vida que eu dei. Isso é Bíblia. Renunciar a si mesmo. Sabe o que é renunciar a si mesmo? Eu não leio, não entro mais aqui nesse livro, nunca, e não pode, para que seja feita a minha. Eu vou para esse livro e quero escutar a voz dele, para cada dia, cada vez mais, que seja feita a sua. Isso é renunciar a si mesmo. Não tem como ser salvo pedindo que seja feito a minha vontade. Não, o salvo ele só quer que seja feito a vontade de Deus. Em Cristo Jesus, com uma fé genuína, pura, que só não tem uma fé pura, genuína, que vem dessa verdade para nós. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará é uma afirmação da parte de Jesus, porque a verdade já se encontra. Então eu vou conhecer a verdade, então eu não sei a verdade, eu vou conhecer e ela vai me libertar, porque eu me entreguei a ela e eu passei a amá-la. Então agora a minha vontade é ser liberto, e ela vai se manifestar e vai fazer a obra na minha vida, porque eu não quero mais que seja feita a minha, os valores, aquilo que eu sempre preservei, some agora, eu quero aquilo que agrade ao Senhor, pensando e meditando nele, frutificando em toda boa obra, e nisto é glorificado meu Pai. E nisto é glorificado meu Pai. Quem falou? Jesus. E agora quem fala? Quem está lendo? Eu. Jesus falou, nisto é glorificado meu Pai, que ide e deis muitos frutos. Então agora o que eu quero? Dar muito fruto. Porque nisto, Jesus me ensinou, é glorificado e eu posso falar em Cristo, meu Pai. Meu Pai tem que ser glorificado. E como Ele é glorificado? Eu dando muitos frutos, e os frutos que permaneçam, são eternos, em nome de quem? Do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então agora eu estou andando com o nome que está acima de todo nome, que me governava. A vida velha me dominava, um poder sobre-humano me governando, e eu nem ligava e achava que estava tudo bem. Veio o nome que está acima de todo nome, me mostrou que tudo aquilo não prestava. Quem faz essa obra? Jesus. Amém? Em Romanos 8:17, em Atos 14:22, a Bíblia diz que importa passarmos por muitas tribulações para entrar no reino. E como vai acontecer isso, irmão? Renunciando. Quem renuncia a si mesmo vai criar problema, porque não está falando a mesma linguagem do mundo, está falando a linguagem de Jesus. Por isso que é inevitável, uns vão amar o servo fiel, mas a maioria vão odiar, não quer assunto. Faz parte, o exemplo, negar a si mesmo é negar os pensamentos mundanos.
é negar aquilo que o mundo tanto busca, os prazeres. Aí tu fala, não quero. Não, isso aí não. Emburrados, porque aquele escarnecedor, nojento, de 22 anos atrás, sumiu. Aí eu estou perto e a Bíblia fala assim, olha, lembra que você era igual a eles, hein? Para eu não esquecer também. Lembra que outrora tu era igual. Trata eles, que eu quero salvar eles também. Tu era igual. Amém? Sabe que agora não dá, né? Aqui, né? Sabe quem está aqui, né? Glória a Deus, respeito. Respeito por causa da postura. Não tem gracinha. É para salvar eles. Não tem como salvar eles se eu não revelar que o velho homem morreu. A renúncia para Deus ser glorificado, a renúncia para poder salvar uma alma perdida, senão eles vão pensar que servir a Jesus pode servir a ele de qualquer jeito, falando das coisas mundanas, revelando que ainda ama o mundo, que quer as coisas do mundo, está buscando a coisa do mundo. Jesus disse que isso não é ser um servo dele, porque um servo dele só faz a vontade dele, e o propósito é firme de tudo para com todos, para ver se pudesse salvar alguns. O apóstolo Paulo queria era salvar. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, falando, agindo, tomando decisão, pense que o teu Pai tem que ser glorificado. Quer que coma, ou beba, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É claro que como eu vou glorificar a Deus? Revelando que eu não vivo mais. Amém? Revelando que eu estou morto com Cristo. E vivendo em Cristo, estou morto para o mundo, mas vivo para Deus. Renunciando. Conversando com qualquer um, lembrando que o velho não pode aparecer. O velho não pode aparecer. Não pode, claro que se houve uma renovação na minha mente, esse crescimento tem que ser notório. Notório esse crescimento. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação, transformai-vos pela renovação que houve em vossa mente. Houve uma renovação. Essa mente aqui agora é de Cristo, a Bíblia diz. A mente de um cristão é a mente de Cristo. A mente de Cristo me governa. Como eu vou renunciar a mim mesmo? Por causa da mente de Cristo que hoje está aqui. Por causa da presença do Espírito que gerou Jesus. E com isso, existe uma paz eterna dentro desse homem. Existe uma alegria eterna dentro desse homem e dessa mulher. Existe uma comunhão genuína. Existem palavras verdadeiras, não existe falsidade, não existe. Jesus está falando renunciar a si mesmo, renunciar à malícia, renunciar ao orgulho, renunciar a todo sentimento perverso que há dentro de você. Renunciar a si mesmo. O homem incrédulo que não me conhecia tem que ser renunciado. A influência de Satanás tem que revelar que não tem mais. Você não pode, para ser meu discípulo, porque dá para viver assim? Ao homem impossível. Para Deus tudo possível. Quem pode fazer isso? Um homem miserável agora andar e sendo revelado que aquele homem morreu. Quando foram buscar Jesus no túmulo, encontraram o túmulo vazio. O morto não estava mais lá. Isso é espiritual. Eu ressuscitei com Cristo. Quem quiser, não vão enxergar o morto, mas aquele que ressuscitou junto.
que os cristãos verdadeiros, todos ressuscitaram com Cristo e andam em novidade de vida, como foi escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, morreu, e vivo, mas estou vivo, aqui. Quem veio passando de longe, quem está passando lá? O Mário, olha lá o Mário. Quando chega perto, e ele não é ele, não achei ele, amém? Não achei, é o novo. Isso não é só aqui, seja lá onde for, em qualquer lugar. Não deis escândalo aos judeus, aos gregos, à igreja, não deis escândalo a ninguém. Não posso negar essa fé que ele me deu. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, um presente, para que ninguém se glorie. Amém? A graça, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça, todo o agir de Deus, a bondade dele para com os homens, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a fé em Jesus, o que Deus me dá em Cristo? A graça e toda a verdade. Amém? Para quê? Para eu repetir isso aqui com certeza que eu sou filho. Já não vivo mais eu. Durante a semana. E vai ser, quando tu não vive mais, vai ser manifestado. Quando eu escuto, agora aqui, aquilo era para mim hoje tudo esterco. Agora, quando tem que gerar essa alegria, com isso aqui, eu tenho que me alegrar, uma alegria eterna. A Bíblia falou aqui, nós lemos em Filipenses, regozijai-vos comigo. Vamos ser com essa alegria eterna. Jesus em nós, até carregando a cruz, que ele falou que é necessário carregar a cruz, ele foi com alegria. A Bíblia afirma que ele suportou tudo que suportou pela alegria que lhe estava proposta. De ver um miserável, uns desgraçados, amando ele, servindo a ele. Ser senhor dessas vidas, levar um povo a Deus. Olha, então o servir a Deus não é um fardo pesado, é uma alegria sobre-humana, que eu estou salvo e sou um instrumento agora que posso levar alguém para Ele. Isso tem que gerar uma alegria aqui, como não? Amém? Essa é a verdade. Com isso vai ser revelado o quê? Aquele que, obrigado Jesus, que o teu poder agiu na minha vida e não vivo mais eu. Eu renuncio à minha vontade, que é maldita. A tua é boa, perfeita e agradável. Aquele que não renunciar a si mesmo, não pode. Não pode. E vai ser revelado quem se renuncia e aquele que não se renuncia. Amém? Que seja revelado em nós, isso é um princípio da fé. Então que seja revelado que não estamos negando a fé. Amém? Porque a fé, meu justo, vai viver da fé, ela governando na verdade, não na mentira do velho homem. Amém? Seja essa verdade durante não escutar isso aqui tem vida. A palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida, é espiritual e traz vida para dentro de nós. Essa nova vida, vamos tomar posse no nome de Jesus. O tempo está próximo, está chegando a hora. Amém? Dá para enxergar o espírito do anticristo agindo. Dá para enxergar de uma forma não profunda o espírito do erro governando.
para que creiam na mentira. A apostasia, está tudo acontecendo. E já já é uma realidade. Eu não vou nunca parar, em nome de Jesus, que eu nunca pare de pensar isso e fale. O nosso coração pode parar agora. E aquilo que eu estava priorizando, eu ser julgado de acordo com aquilo, vai ser. O que eu estou priorizando, eu vou ser julgado segundo esse princípio, se eu morrer agora. Se eu morrer agora, ainda priorizando as mensagens da internet sem vida, e ignorando as mensagens que vêm dele com vida, eu vou ser julgado segundo esse princípio. Porque a minha carne, as mensagens da internet sem vida, mas o espírito que opera no cristão, ele prefere pensar e buscar nas coisas de cima e não na da terra. Essa é a verdade da Bíblia, que governe nossas vidas em nome de Jesus, porque a qualquer momento vamos estar diante dele. E ele que o inferno não foi criado por Satanás. O inferno não foi criado por homem nenhum que apareceu aqui nessa terra, criado segundo os homens. O inferno foi criado por Deus, a Bíblia diz. E foi criado, a Bíblia afirma, tem os homens que distorcem a Bíblia para mentir, para enganar. Foi criado, o inferno foi criado por Deus, para o diabo e seus anjos. Senhor, como então o Senhor fala que a maioria dos seres humanos vão para lá? Porque eles não receberam o meu amor. É isso que diz a Bíblia. Então fecha aí. A incredulidade vai levar a maioria dos seres humanos para morar com o diabo no inferno. Mas estamos vivos. Ele está dando oportunidade, misericórdia, para salvar mais alguns, para morar com ele. Que o propósito de toda aquela obra na cruz é para nós morarmos com ele. Sair daqui vai ser certo. E a promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. Amém? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho e tem a vida, não fica pesado renunciar a si mesmo. Fica fácil, porque seus mandamentos não são pesados. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé.